Bolsonaro surtou completamente com o Lula de novo, porque Lula provocou com o Flávio Dino no STF falando que agora nós temos um ministro comunista. E o Bolsonaro mordeu essa provocação, falando que Lula não tem um povo e outras coisas mais. Como se ele, Bolsonaro, tivesse, né? Nós temos manifestações bolsonaristas que não vão ninguém. Mas o Lula acerta ao fazer essa provocação. Alguns comentaristas dizem que Lula erra porque mantém Bolsonaro vivo, só que na verdade isso é um acerto. Porque como o Bolsonaro está inelegível, ele é inofensivo. E o Lula, ele acaba evitando o surgimento de novas lideranças bolsonaristas. Como o Fernando Haddad e o Lula conseguiram aprovações econômicas importantes, o aumento do consumo tende a ocorrer no ano que vem, aumentando também a aprovação do Lula, liquidando completamente uma oposição que não existe. Mas na sua opinião, você gostou dessa provocação do Lula ao Bolsonaro? Lula acerta ou erra ao antagonizar com o ex-presidente? Deixe seu like se você curtiu a provocação e se inscreva no canal. A provocação do Lula aconteceu no evento recente do PT. Um evento recente do governo, melhor dizendo, né? O Lula disse que nós finalmente temos um ministro bolsonarista? Não, um ministro comunista no STF. E aí, pessoal, o Bolsonaro chilicou, esperneou, falou do comunismo, aquelas coisas todas que são erros dos bolsonaristas. Mas é óbvio que o bolsonarista vai errar, né? É óbvio. É difícil o bolsonarista acertar. É mais fácil eu aparecer aqui com um cabelo mal penteado ou feio, o que é praticamente impossível, do que bolsonarista acertar. Mas enfim, o Lula fez a provocação, o Josias de Souza do UOL avaliou que foi um erro por parte do Lula, porque 50% da população brasileira, segundo o Datafolha, teme a volta do comunismo. E o Lula antagonizando com o Bolsonaro dessa forma, alguém que já está inelegível, mantém o ex-presidente vivo. Essa foi a avaliação do Josias de Souza, que acredita que Lula deveria parar de provocar Bolsonaro. Porque além da fala do Flávio Dino, né, houve outros ataques ao Bolsonaro, que surtou. Surtou completamente. Ele estava no evento do PL Mulher e começou a dizer sobre o Dino ser comunista, aquela coisa toda, comparou o Lula ao Bragantino, falou o seguinte: olha, o Bragantino, que é aquele time de futebol de Bragança Paulista, comprado pela Red Bull, quase venceu o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro. Seria a primeira vez um campeão brasileiro sem o povo. Mas nós já tivemos um presidente vitorioso sem o povo, no caso do Lula, né? Como se o Bolsonaro tivesse o povo. Ele faz manifestações, né? Nós tivemos agora recentemente 3 manifestações bolsonaristas e essas 3 manifestações não tiveram ninguém. Baixa adesão. O Bolsonaro vai aos eventos públicos e não tem ninguém. Eles precisam fazer as aparições de Bolsonaro em locais fechados, padarias, restaurantes, para parecer que tem muita gente, mas não vai ninguém, porque o Bolsonaro ele está destruído politicamente. O capital político dele mingou. Então ele fica dando esses surtinhos, né, para querer falar que ainda é um injustiçado, mas acabou, a realidade está se impondo com o Bolsonaro. E apesar do Josias de Souza ter criticado a fala do Lula é certa. O Lula acerta ao se antagonizar com o Bolsonaro. Óbvio, porque o Bolsonaro, politicamente, é inofensivo. O Lula tem hoje o Bolsonaro como seu principal adversário. E o que o Bolsonaro pode fazer contra o Lula em 2026? Nada. O Bolsonaro está caçado. O Bolsonaro está inelegível. Então o Lula escolheu para si um adversário que não existe. Porque politicamente o Bolsonaro não pode sair como candidato. Então o Lula está muito tranquilo com relação a isso. O Lula está pisando no bolsonarismo, porque ele concentra todo o bolsonarismo em torno do Bolsonaro, que está inelegível, e paralelamente vai destruindo cada uma das potenciais lideranças bolsonaristas. Destruiu o Zema em Minas Gerais, começa a destruir o Tarcísio de Freitas, porque aquela fala, ou aquele ato do Lula de colocar o Tarcísio para falar antes dele no discurso, acabou com o Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro ficou fulo da vida. E aí o que sobra? Não sobra absolutamente nada, até porque essas falas de comunismo, né, dos bolsonaristas, revelam uma grande incapacidade da oposição de se opor ao Lula. Eles usam o comunismo, até a própria Michelle falou no mesmo evento do Bolsonaro, que o comunismo perseguiu os cristãos. Então o que eles querem fazer? Eles querem usar essa história do comunismo para despertar o medo na população, principalmente nos evangélicos. Querendo falar que o Lula vai perseguir os cristãos, vai acabar com a liberdade. Aquelas bobajaiadas que a gente já está muito acostumado dos bolsonaristas fazerem.
Só que aí sim nós temos um erro. O erro dos bolsonaristas. Porque esse discurso do comunismo foi algo muito utilizado lá em 2015, 2016. Naquela época, até que fazia sentido. Uma associação de comunismo com pobreza, uma associação de os governos comunistas que nunca deram certo em lugar algum levaram o Brasil para o buraco. Porque naquela época nós tínhamos um momento de crise econômica. Só que agora não mais. Agora a perspectiva é muito positiva. E esse assunto ficou velho. Os bolsonaristas não querem mais saber dessas pautas ideológicas do Olavo de Carvalho. O que eles querem é política do confronto. É Bolsonaro atacando o STF, atacando o judiciário. Só que isso não existe mais porque o Carlos se distanciou. Então o bolsonarismo, sem o Carlos, não é esse bolsonarismo bélico. É um bolsonarismo acéfalo, ideológico, burro e estúpido. Porque em 2016, ou 2015, o presidente era Dilma. A presidente era Dilma. Agora o presidente é Lula. Lula sabe como fazer política. Dilma não sabia. Então se continuar com essas bobagens, não vai adiantar nada. Até porque as perspectivas futuras são boas para o país. Nós temos um aumento do consumo, uma redução da taxa de juros, o que pode fazer com que a população pegue empréstimo de modo mais barato, aumentando ainda mais o consumo. A inflação está controlada. E se nós tivermos um aumento do consumo, o setor industrial poderá contratar mais pessoas. Porque, nós estamos vendendo mais, precisamos produzir mais. Para produzir mais, nós temos que ter uma maior quantidade de mão de obra. Mais pessoas empregadas são mais pessoas comprando. Mais pessoas comprando é um incentivo para a indústria investir mais. E você sabe que o Lula tem como base do seu crescimento econômico ou do desenvolvimento econômico do país a indústria. Então, assim, tá tudo certo. E nós, brasileiros, temos uma percepção que a nossa vida melhora à medida que nós podemos consumir mais. Então, se ao invés de comprarmos 2 caixas de refrigerante, nós comprarmos 3, há uma sensação que, a nossa vida melhorou. Ao invés de comprar colchão duro, começar a comprar colchão mole, melhorou. Isso é graças a quem? Graças ao governo federal. Então, se o Josias acha que o Lula tá errando, o Lula, ele tá completamente certo. E o parlamento, pessoal, vendo essa oposição acéfala do Bolsonaro, que só fica falando de comunismo, e vendo as medidas econômicas de Lula passando e dando certo, eles não têm o que fazer a não ser irem para o lado do Lula, como nós já falamos várias vezes. Essa história de comunismo, ela não repercute nos grandes veículos de comunicação. Quando o Bolsonaro fica falando de comunismo, quando o Nicolas Ferreira fala de comunismo, quando o Michele fala de comunismo, o que os veículos de comunicação precisam fazer? Precisam desmentir o que está sendo falado. As pautas bolsonaristas não ressoam numa parte grande e considerável da população. Ressoa ali entre os bolsonaristas, que são burros. E eles só querem usar essa história do comunismo para destilarem os seus fracassos, as suas frustrações. Porque a base do bolsonarismo é o ressentimento. A gente sabe disso, já falamos há muito tempo aqui no canal. Então, se o bolsonarismo não dá uma opção viável para os parlamentares, o que eles precisam fazer? Precisam se unir ao Lula para aprovar os projetos econômicos em troca de emendas, para levarem para suas bases, para os seus locais eleitorais, pensando em 2024. Ponto. É muito simples. Se não há uma opção viável ao Lula, nós temos que ficar com o Lula. Acabou. Muito simples. É o que está acontecendo ao longo de todo esse ano. Tanto que houve a aprovação da reforma tributária, que o Bolsonaro chilicou. Não, porque essa reforma tributária vai empobrecer a população, vai nada. O que o Bolsonaro tá é com inveja. Porque o Bolsonaro, ele teve a possibilidade de aprovar a reforma tributária. Teve. Foi o projeto do deputado Baleia Rossi. Ele poderia ter tocado a reforma tributária e ter aprovado? Poderia. O Congresso era favorável a ele. Havia um momento de renovação, ou melhor, de um momento mais propenso ao neoliberalismo, logo depois da aprovação da reforma da Previdência. O ministro da Fazenda era o Paulo Guedes. Poderia tocar do jeito que estava. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele é um incompetente, é um preguiçoso. E o Lula pegou a reforma tributária e depois de 30 anos de discussão, um governo de centro-esquerda, com o Fernando Haddad, que foi derrotado pelo Bolsonaro, que foi derrotado pelo Tarcísio, que muitos falavam que era incompetente, trouxe o Arthur Lira para perto. A habilidade política do Lula também colocou o Arthur Lira no bolso. Alguns veículos de imprensa querem insistir que o Lula é um refém do Arthur Lira, uma grande bobagem.
Uma grande estupidez, nós já falamos várias vezes sobre isso, como o Arthur Lira depende do Lula até para atingir as suas pretensões políticas em 2026 para ser senador. O Lula trouxe o Lira para perto, houve uma composição e a reforma tributária saiu depois de 30 anos, para a inveja de Bolsonaro. Então Bolsonaro pode chilicar à vontade, Ele foi esmagado pelo Lula em 2022 e continua sendo esmagado em 2023. Só ele não percebe. Ou também o Josias de Souza também não percebe, né?